Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Discipulado e Recepção de Novos Membros. Hoje, na lição 17, nós veremos o capítulo 16 da Confissão de Fé, das Boas Obras. O capítulo 16 das Boas Obras. E alguns assuntos que nós abordaremos nessa lição, algumas questões que nós trataremos são: o que as Escrituras chamam de boas obras? Qual a base das boas obras e quais são os seus efeitos? Qual o papel do Espírito Santo nessas obras? O perigo de confiarmos nas boas obras, devemos tomar cuidado com isso. Qual o papel de Cristo nessas boas obras? E o que dizer de ímpios que fazem coisas boas? Esses são alguns assuntos que nós abordaremos no decorrer dessa lição. O parágrafo 1º diz o seguinte: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade dela, da palavra de Deus, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Vamos entender melhor o que diz esse parágrafo. Primeiramente, vejamos aí o que são as boas obras. As boas obras é algo que é determinado, ordenado por Deus em sua palavra. A Confissão de Fé diz: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra. Então, tudo que está fora da palavra de Deus, ainda que seja considerado algo bom, ou algo que promova o bem-estar da pessoa ou dos outros, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é uma boa obra. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita e está revelada na sua palavra, está revelada na Bíblia, a qual é para nós a lei que rege o nosso coração. Essas obras são boas porque refletem o caráter santo de Deus, não porque elas são agradáveis a nós apenas, mas é porque elas refletem o caráter de Deus. Uma segunda pergunta que destacamos desse parágrafo é: o que as boas obras não são? Algo através do qual o homem possa se melhorar. Elas não são isso. A Confissão diz assim: não as que sem autoridade, não as obras que sem autoridade da palavra são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto da boa intenção. Por exemplo, filosofias como as que são encontradas na maçonaria, diz que o homem, ao fazer o bem, ao fazer coisas boas, ele melhora, ele se aperfeiçoa. Ou religiões como, por exemplo, o Espiritismo, diz que se você fizer obras de caridade, você vai evoluindo o seu espírito até que você se transforme num espírito de luz. Bem, e passando por várias reencarnações, aí você chega a ser um espírito de luz. Bem, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia mostra para nós que nós, por nós mesmos, por nossas obras, nós não podemos nos melhorar. Ao contrário, se nós olharmos aí para a sociedade, olharmos aí para a história da humanidade, o que nós vemos é que todas as tentativas do homem se melhorar, ele acabou piorando a sua condição moral. Olhe para você ver aí toda essa questão, por exemplo, do aborto. Hoje existem leis severas para quem mata, por exemplo, um animal que está em preservação, no estado de preservação ali. Está em extinção, está sendo preservado. Mas discutem-se leis que aprovam o aborto de forma criminosa. É um crime. Então nós vemos que a vida humana tem menos valor do que a vida de animais, para muitos. E isso é evolução? E interessante que todo discurso feito pró-aborto na tentativa de mostrar que o aborto é um benefício para a mulher. Isso é um absurdo. O aborto é algo extremamente grotesco, é algo extremamente covarde, porque você mata uma criança no lugar onde ela deveria se sentir mais protegida, e é no ventre de sua mãe. E é onde ela é morta. O ventre de uma mulher se torna o sepulcro de uma criança. Você vai chamar isso de evolução? Muito pelo contrário. O homem, moralmente falando, está cada vez indo de mal a pior. Uma situação cada vez pior. As boas obras, então, elas não
ou qualquer obra que eu faça, por melhor que ela seja, por mais elevada que ela seja, por mais que ela promova o bem-estar meu e dos outros, essas boas obras não me melhoram, não me tornam uma pessoa melhor, porque partem de uma pessoa pecadora, no meu caso. No nosso caso, nós somos pecadores. Então, boas obras não são essas obras. As boas obras que a Bíblia fala não são essas obras. As boas obras que a Bíblia se refere são obras ordenadas por Deus, obras que Deus nos ordena em sua palavra. Um exemplo claro dessas boas obras são os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos ali você tem as obras que Deus quer que você e eu pratiquemos. Bem, vamos para o próximo parágrafo então. No parágrafo 2º, nós lemos o seguinte: estas obras, estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo, para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no fim a vida eterna. Vamos entender esse parágrafo? Neste segundo parágrafo, nós vemos os efeitos das boas obras. Destacamos aqui, primeiramente, elas evidenciam a fé salvadora. Essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus, lembra que eu falei que os mandamentos são para nós essas boas obras? Então, em obediência aos mandamentos, a nossa obediência a eles são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Então, como diz Tiago, lá no capítulo 2, 18 a 22, eu mostro que eu tenho a verdadeira fé com as obras, ou seja, com a minha obediência aos mandamentos de Deus. Os mandamentos são as boas obras. Então, quando a Bíblia fala de boas obras, ela está se referindo aos mandamentos do Senhor. E então, o fruto dessas obras, né, o fruto da versão, essas boas obras são fruto da verdadeira fé. Então, se eu sou realmente um servo de Deus, um filho de Deus, e creio em Cristo Jesus, eu evidenciarei por meio das obras. Ok? Também nós vemos que essas obras, elas manifestam a nossa gratidão a Deus. Né? Por elas, diz aí a confissão de fé, os crentes manifestam a sua gratidão. Os crentes têm profunda gratidão, o crente verdadeiro, ele tem profunda gratidão a Deus por toda a obra de salvação que Deus realizou em sua vida. A fé opera pelo amor, conforme nós vemos em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Cristo disse que expressamos nosso amor por Ele quando guardamos os seus mandamentos. Então, observe que as boas obras são a nossa obediência aos mandamentos de Deus. Se você quer saber o que é boa obra, é uma obra em obediência aos mandamentos de Deus. Além de evidenciar a fé salvadora, de manifestar a gratidão, também as boas obras desenvolvem a graça em seus corações. Né? Como é que a graça é desenvolvida em nosso coração? Quando nós temos a nossa fé, a nossa confiança em Deus cada vez mais robustecida, fortalecida. Né? As boas obras, elas fortalecem a confiança dos servos de Deus em Deus, ao verem a sua fidelidade em cumprir cada uma de suas promessas que lhes foram feitas. Então, a minha confiança em Deus, ela é resultado, obviamente, da obra de Cristo em minha vida, mas também ela é robustecida, fortalecida
à medida que eu vejo Deus cumprindo cada uma de suas promessas. Então eu posso confiar em Deus, porque Deus nunca falhou em nenhuma de suas promessas. Ainda há outros efeitos. Vejamos aí o próximo slide. Continuando ali o que estávamos dizendo no slide anterior, né, os efeitos das boas obras, elas também são instrumentos de edificação e testemunho. Diz a confissão de fé que elas edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no fim a vida eterna. As boas obras realizadas pelos crentes, pelo poder do Espírito Santo, nós só podemos obedecer, cumprir os 10 mandamentos, obedecer a palavra de Deus, pela capacitação que o Espírito Santo nos dá, pelo seu poder, e também se essas obras estiverem em conformidade com a palavra de Deus. Nós lemos lá em Hebreus 10, 24, o seguinte: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Embora aqui as boas obras sejam descritas como resultado dessa mútua consideração entre os irmãos, elas também devem ser entendidas como um ciclo virtuoso. Essa mútua consideração nos leva às boas obras, e estas nos estimulam a continuarmos nos considerando. Então é muito importante ver como que uma alimenta a outra, né? Assim nós proporcionamos um ambiente de edificação mútua. Por isso que nós não devemos deixar de nos congregar. No versículo 25, o autor aos Hebreus fala justamente isso, né? E não deixemos de congregar como é costume de alguns. É no convívio entre irmãos que nós nos estimulamos ao amor e às boas obras. Também nós vemos ali no parágrafo da confissão de fé que essas boas obras adornam a profissão do Evangelho. O termo profissão aqui soa estranho, mas se você ver o significado da palavra profissão, significa um modo de vida, né? Dizer no que se crê e pelo que se vive. Isso é profissão, né? Por isso que vocês farão a pública profissão de fé. Vocês professarão a fé de vocês em Cristo Jesus publicamente diante da igreja, né? Assim sendo, as boas obras, por serem de acordo com a palavra de Deus, confirmam o Evangelho no qual dizemos crer. Por isso que elas adornam o Evangelho, elas ornam, elas embelezam, como que embelezam, né, o Evangelho. Não que o Evangelho precise de nossas obras para ser algo belo, né? Mas as nossas obras confirmam o que dizemos crer a respeito do Evangelho de Cristo. Também nós vemos que elas tapam a boca dos adversários, né? Alguém disse: cuide do seu caráter, pois da sua reputação Deus cuida. Isso é verdade. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós que a gente se esquece de que o mais importante é cuidarmos do nosso caráter. E se nós cuidarmos do nosso caráter e agirmos de acordo com a palavra de Deus, certamente Deus cuidará da nossa reputação. Mas a nossa reputação não deve ser importante para nós. O que deve ser importante para nós é o nosso caráter. Cuidar do nosso caráter. Porque Deus fará justiça caso nós venhamos a ser injuriados pelos adversários. Não temos que nos preocupar, então, em nos defender quando nós somos injuriados pelos adversários, desde que estejamos sendo atacados por causa do Evangelho. Veja bem, você fez coisa errada, você vai ser atacado. Então, isso não é nada honroso. Agora, se você está sendo atacado, difamado, perseguido porque você é um servo de Deus, não se preocupe, Deus cuidará de você. Então, somente cuide do seu caráter em ser aquilo que Deus quer que você seja, em obedecer à palavra de Deus, ok? A única
resposta que os crentes devem dar aos ímpios é um viver obediente à palavra de Deus. É por meio de uma vida de obediência à palavra de Deus. Assim nós calamos a boca dos nossos inimigos. Também nós vemos que as boas obras glorificam ao Senhor. Elas são instrumentos para a glória de Deus, para glorificar a Deus. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As nossas obras não são para a nossa glória pessoal e para a nossa promoção, mas para a glória de Deus, para que Ele seja exaltado diante dos homens e diante desse mundo. Quando eles olharem para nós e verem o que Deus tem feito em nossas vidas. Esse é o objetivo, a glória de Deus. E, por fim, nós vemos aqui que elas são instrumentos que exercitam o nosso coração numa vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem uma vida de santidade, ninguém verá o Senhor. Nós precisamos viver uma vida de santidade na presença dele. E as boas obras são o exercício dessa santidade. Quando nos concentramos em praticar as obras, as boas obras, de conformidade com as Escrituras, vivemos em santidade e pureza de vida. E somente aqueles que vivem em santidade herdarão a vida eterna. Porque a santidade é resultado da graça de Deus no coração da pessoa. Nós voltaremos a esse assunto no próximo parágrafo. O terceiro parágrafo diz o seguinte: a capacidade de fazer boas obras de modo algum provém dos crentes, mas inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que receberam, é necessário que recebam a influência efetiva do mesmo Espírito Santo para operar neles tanto o querer como o realizar segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito Santo. Pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que está neles, conforme essas referências bíblicas aí nos mostram, ok? Vamos entender melhor esse parágrafo. Então vejamos o papel do Espírito Santo nas boas obras. Ele é quem capacita inteiramente o crente. Diz aí a Confissão de Fé o seguinte: a capacidade de fazer boas obras de modo algum provém dos crentes, mas inteiramente do Espírito Santo, a fim de que sejam para isso habilitados. Além da graça que receberam, é necessário também que recebam a influência efetiva do mesmo Espírito Santo para operar neles tanto o querer como o realizar segundo o seu beneplácito. Bem, aqui nós temos uma vacina contra o nosso orgulho. A nossa capacidade de fazer boas obras não é inata. Nós não somos bons por natureza. Não é algo que possuímos até que o Espírito Santo nos regenere, nos dê uma nova vida. Aí você reveja a lição de número 11, no capítulo 10, falando sobre a regeneração, se você tiver alguma dúvida, ok? Nós precisamos que o Espírito Santo nos transforme o nosso coração, nos faça nascer de novo. As boas obras são resultado dessa bendita obra do Espírito Santo em nosso coração, o qual, além de nos transformar, também nos capacita inteiramente. O Espírito Santo nos influencia efetivamente a obedecer à palavra de Deus. E assim, ele cumpre em nós tanto o querer quanto o realizar da sua vontade. Lá em Romanos 8,5 nós lemos: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Observe que os pensamentos se transformam em ações.
se pensarmos o tempo todo nas coisas do Espírito, a saber, a palavra de Deus, certamente nos inclinaremos, penderemos, isto é, agiremos de acordo com a palavra de Deus. Paulo fala de um pendor, de uma inclinação. Agora, como eu vou me inclinar para as coisas do Espírito Santo? Se eu pensar nas coisas do Espírito Santo, ou seja, na palavra de Deus. Pelo fato de termos sido inteiramente capacitados pelo Espírito Santo, nós temos todas as condições para nos afastarmos do pecado e nos voltarmos para Ele em obediência à sua palavra. Também nós vemos aí a nossa responsabilidade, né? Diz aí, a confissão de fé, contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, devem esforçar-se por dinamizar a graça de Deus que está neles. O que está sendo dito aqui? O fato do Espírito Santo realizar a obra tão grandiosa em nós não nos exime da nossa responsabilidade. Pelo contrário, tal como diz Efésios 2,10, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, determinou que elas acontecessem de antemão para que nós andássemos nelas, ou seja, nós as praticássemos. Não devemos ser indolentes e nem negligentes, pensando que não há mais nada que devamos fazer em relação à nossa salvação. É claro que a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo em nos salvar é completa e nada a ela deverá ser acrescentado. A obra de Cristo é perfeita, é completa, né? A salvação é um ato de Deus e já está determinado, já está feito em Cristo Jesus. Mas a santificação, ela é um processo contínuo e requer nosso total empenho. É isso que Paulo quis dizer com desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, lá em Filipenses 2, versículo 12. E o autor aos Hebreus diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos entender que há uma cooperação com o Espírito Santo no que diz respeito à nossa santificação. Qual é a nossa cooperação? Obediência. Eu devo me esforçar, me empenhar em buscar as coisas do Espírito Santo, em cogitar nas coisas do Espírito Santo, pensar nelas e assim então pôr em prática o que o Espírito Santo me manda por meio da sua palavra. Certo? Então, a salvação é monergismo. Nós vimos isso já em outras lições. É ato de Deus, somente dele. A santificação, há uma cooperação, um sinergismo. Nós cooperamos em obediência à palavra de Deus e assim então somos santificados, somos fortalecidos, somos purificados dia a dia por meio da palavra de Deus em obediência a ela. Ok? Os parágrafos 4 e 5 devem ser vistos juntos. O parágrafo 4 diz o seguinte: os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitos dos deveres que são obrigados a fazer. E o parágrafo 5º, não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, em razão da grande desproporção que há entre elas e a glória por vir, e da infinita distância que existe entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem saldar a dívida dos nossos pecados anteriores, e porque, como boas, procedem do Espírito Santo, e como nossas, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podemos suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever, e somos servos inúteis.
Vamos lá? Então aqui nós temos um pouco mais da vacina contra o orgulho. Anteriormente nós falamos sobre uma vacina contra o nosso orgulho, lembrarmos que as nossas obras são imperfeitas. Né? E aqui nós temos um pouquinho mais dessa vacina contra o nosso orgulho. Primeiramente nós vemos que somos deficientes, sempre deficientes. Observe o que a Confissão de Fé diz, que os que alcançam pela sua obediência a maior perfeição possível nesta vida estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitos dos deveres que são obrigados a fazer. O parágrafo 4 diz isso. Nós somos orgulhosos, com muita facilidade nos arrogamos de ter feito algo bom. Gabamo-nos de não cometermos crimes e pecados grotescos, tal como aquele fariseu da parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas 18, 9 a 14, o qual o fariseu orava de si para si mesmo, se gabando de suas obras religiosas e desprezando aquele publicano que sinceramente orava a Deus pedindo perdão dos seus pecados. Porém, ainda que venhamos a obedecer a Deus, né, e de todo o nosso coração, e fizermos tudo conforme Ele manda, mais do que outros servos dele fizeram, e por isso mesmo nos destacarmos por meio de um viver piedoso e humilde na presença do Senhor, ainda sempre seremos deficientes e jamais excederemos em nossa obediência a Ele. Sempre estaremos devedores ao Senhor. Sempre a nossa obediência estará em débito. Nós temos ainda mais o que fazer. Nunca oraremos demais, nunca leremos a Bíblia e estudaremos a Bíblia demais, nunca cultuaremos demais, pregaremos demais, amaremos demais, sempre seremos deficientes. Até mesmo quando fizermos tudo o que poderíamos ter feito, tudo o que estava ao nosso alcance, encontraremos imperfeições no que fizermos e deixaremos sempre a desejar. Contudo, quanto mais fizermos o que Deus nos manda, a despeito das nossas imperfeições, Ele, por sua graça e bondade, nos santificará e nos fará cada vez mais maduros e firmes na fé. Continuando aí sobre um pouco mais dessa vacina contra o orgulho, vemos também que somos sempre desproporcionais, imperfeitos e inúteis. Fala a verdade, isso é um golpe em nosso orgulho, não é mesmo? A Confissão diz que no parágrafo 5, não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, em razão da grande desproporção que há entre elas e a glória por vir, e da infinita distância que existe entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, por meio dessas obras, nem saldar a dívida dos nossos pecados anteriores. E porque como obras, porque como boas, elas procedem do Espírito Santo e não de nós. E como nossas, elas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podemos suportar a severidade e juízo de Deus. Assim, depois de que tivermos feito tudo quanto pudemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. A graça de Deus comunica-nos não somente o quanto é possível Deus amar pecadores como nós, mas também o nosso completo não merecimento do seu perdão e salvação. Há uma desproporcionalidade tão grande entre nós e Deus, entre as nossas obras e a glória eterna, por causa do nosso pecado, que somente a obra de Cristo lá na cruz do Calvário e a ação do Espírito Santo em nós podem nos tornar aceitáveis a Deus, diante de Deus. O homem natural até pode fazer coisas boas para si e para os outros,
mas jamais poderá fazer uma obra sequer para Deus com a qual ele venha a merecer a bondade e a graça divinas. Sempre ouvimos as pessoas dizerem: fulano é tão bom, tão bondoso, só faltou ser crente. Né? O pecado do homem o tornou imperfeito. Tudo o que ele fizer jamais poderá fazê-lo saldar a sua dívida com Deus e merecer a salvação eterna. Por mais bonzinho que você seja, se você não for salvo por Cristo Jesus, você vai para o inferno. Por melhores que sejam as obras que você faça, se você não as faz em obediência a Deus, se você não as fizer por amor a Deus, em obediência à palavra dele, se essas obras não estiverem de conformidade com a palavra de Deus, elas não podem fazer nada por você, elas não podem garantir a sua salvação. As obras que realizamos por meio do Espírito Santo, de acordo com as Escrituras, são boas por causa do Espírito Santo, mas por terem sido feitas por nós, sempre serão imperfeitas. Sempre serão imperfeitas por nossa causa, como o profeta vai dizer. Né? E de nós, somente de nós vem a nossa ruína, mas de Deus, somente de Deus a nossa salvação. O ensinamento que o Senhor Jesus deu sobre o perdão, que está registrado lá em Lucas 17, de 1 a 10, é muito importante para entendermos esse assunto em tela. Nos versículos 1 e 2, lá de Lucas 17, o Senhor Jesus falou sobre quando nós somos o tropeço, levando alguém a cair, levando outros a caírem. Ele então diz que é melhor seria para nós pendurarmos uma pedra bem grande no pescoço e pularmos e jogarmos no fundo do mar. A cena aqui imprime terror em nosso coração. Não seja você, não sejamos nós motivos de tropeço para os outros, porque Deus cobrará severamente de nós. Nos versículos 3 e 4 de Lucas 17, o Senhor Jesus falou sobre quando alguém pecar contra nós. Nosso dever é perdoar a pessoa quantas vezes ela nos ofender. A pessoa veio pedir perdão, nós temos que perdoar. Não importa quantas vezes a pessoa nos ofendeu, nós temos que perdoar. No versículo 5, então, os apóstolos, quando Lucas escreveu o Evangelho, os discípulos já haviam se tornado apóstolos, por isso que ele os chama de apóstolos. Eles trouxeram então a questão do perdão para o campo da fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Aí o Senhor Jesus disse: então já que vocês estão achando que perdoar é uma questão de fé, eu quero lhes dizer que por menor que seja a fé de vocês, por mais incipiente que ela seja, do tamanho de um grão de mostarda, se você tem essa fé, você então deve perdoar. Você então deve fazer o que Deus lhe manda fazer. Por mais incipiente e pequenina, tal como um grão de mostarda, seja a nossa fé, ela já é o suficiente para perdoar. Assim, perdoar nossos ofensores não se trata de uma questão de fé somente, mas não se trata de uma questão de fé somente, mas de obediência a Deus. Muitas vezes não perdoamos as pessoas e dizemos que o motivo disso é porque ainda temos que crescer muito na fé. Somos imaturos, não é mesmo? Mas Jesus nos mostra que já temos toda a condição para fazê-lo, basta querermos obedecer. Se nós temos uma fé, ainda que pequenina, basta sermos obedientes a Deus e perdoarmos aqueles que nos ofendem. Então nós chegamos nos versículos 7 a 10, que é onde nós queríamos chegar aqui, no capítulo 17 de Lucas. Então o Senhor Jesus desfere então um golpe fatal em nossa arrogância e prepotência, ilustrando com algo corriqueiro do dia a dia deles, um servo e as suas responsabilidades para com seu senhor.
Jesus Cristo então pergunta aos discípulos: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que, antes, não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao seu servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Entendamos aqui o que o Senhor Jesus está dizendo. O fato do servo ter feito tudo o que devia e da forma que devia fazer não o tornava merecedor de agradecimentos especiais por parte do seu Senhor. O Senhor Jesus conta ali aquela parábola e diz assim: veja bem, é, 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 você tem um servo, ele trabalhou o dia inteiro no campo, e aí ele chega à tarde em casa. Você não vai dizer para ele: se assente aqui à mesa, vamos comer. Não, não, você vai dizer para ele primeiro: prepara a minha ceia, prepara a mesa, eu vou comer, vou beber, e depois que eu fizer isso, você vai se assentar e vai comer, depois de mim. E ele vai fazer tudo conforme você mandou. Depois que ele fizer tudo conforme você lhe mandar, você não vai dizer para ele: ó servo, você é maravilhoso, você é um bom servo, porque você fez tudo que eu mandei você fazer. Não. Você vai simplesmente. Não que você está sendo grosso ou ingrato, não é isso. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: não há necessidade de você fazer isso. Por quê? Porque ele não fez nada mais que a obrigação dele, era o dever dele. Da mesma forma, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós não estamos fazendo nada mais que a nossa obrigação, porque foi para isso que nós fomos salvos, foi para isso que Deus nos tornou novas criaturas e preparou as boas obras de antemão para que andássemos nelas. Nós estamos fazendo nada mais que o nosso dever. E é por isso que ele nos chama de inúteis. Porque o servo inútil não é aquele que deixa de fazer as suas responsabilidades. É aquele que cumpre as suas responsabilidades, mas não faz mais do que o dever dele. Esse é um servo inútil. Fala a verdade? E pancada em nosso orgulho, não é mesmo? Com muita facilidade a gente faz uma pequena coisa, a gente obedece e faz algo bonito, né, ou algo de acordo com a palavra de Deus, e a gente já se acha. Né? E vem Deus e nos diz: você não está fazendo nada mais que a sua obrigação, deixe de ser inútil. Pensemos nisso. O parágrafo da lição de hoje diz o seguinte: não obstante as pessoas dos crentes sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele, não como se fossem nesta vida inteiramente perfeitas e irreprováveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Vamos entender melhor esse parágrafo. Então aqui nós temos o consolo depois dessas duras verdades, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos mostra a nossa terrível realidade, mas também nos consola com a graça de Deus. Então, primeiramente, nós vemos aí que nós somos aceitos por Deus por meio de Cristo. Observe o que diz aí a confissão. Não obstante as pessoas dos crentes sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele, não como se fossem nesta vida inteiramente perfeitas e irreprováveis à vista de Deus. Então, ouvirmos que somos inúteis não é fácil, não é mesmo? Difícil, né, ouvir isso. Até mesmo aqueles que não se importam em obedecer a Deus, se ouvirem que são inúteis, ficam irritados. Os que buscam agradar a Deus por meio de uma vida obediente também sofrem ao ouvirem
tal verdade. Pois ainda que lutem contra o orgulho ferido, lutem, né, no seu orgulho ferido, nós também vemos que tal verdade é muito pesada, né? Mas nós a aceitamos porque é Deus quem diz isso, não é uma invenção nossa. É Deus quem diz que nós somos inúteis e nós então assim aceitamos. Contudo, ainda que sejamos inúteis por fazermos somente o que nos é ordenado, há um consolo para o nosso coração. Somos aceitos por Deus por causa de Cristo. Ele, com sua obediência perfeita ao Pai, não somente quitou a nossa dívida com Deus, como também nos tornou aceitáveis em sua presença. Logo, quando em nossa sincera e dedicada obediência a Deus, encontramos nossas imperfeições e fraquezas poluindo as boas obras, devemos descansar na perfeição de Cristo, pois Ele nos representa diante de Deus. Ou seja, Deus, quando olha para nós, vê as obras de Cristo. E por isso mesmo também nós somos recompensados por Deus por meio de Cristo. Diz aí a confissão de fé, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. A salvação eterna, o perdão dos pecados, o amor derramado em nossos corações e todas as infinitas bênçãos que Deus nos concede e sobrevém a nós, são resultantes da obra perfeita de Cristo a nosso favor. Deus considera cada uma das nossas obras em seu Filho, ou seja, não são as nossas obras que nos garantem a salvação e demais bênçãos, mas sim as obras de Cristo a nosso favor. Onde fracassamos e fraquejamos, Cristo foi perfeito e poderoso. É por isso que nós devemos confiar somente em Jesus. Então, concluindo a nossa lição, nós vemos que as boas obras são aquelas que Deus preparou para os seus filhos. Não se tratam apenas de fazer caridade, ser honesto, etc., mas de fazermos tudo de acordo com a palavra de Deus, com a motivação e ação correta, ou seja, cumprirmos os mandamentos do Senhor. Também vemos que somente os filhos de Deus as realizam. O ímpio pode até fazer coisas boas no sentido de serem coisas que promovam o bem-estar do próximo, né? E de si mesmo. Mas essas obras não são boas obras porque elas não são feitas com a motivação correta. Elas são feitas com a motivação errada. E qualquer motivação que não for glorificar a Deus e obedecer a sua palavra e ornar o Evangelho não é uma boa obra. Por fim, nós vemos que elas elas não salvam, mas devem ser feitas por quem é salvo. Fomos salvos para vivermos como salvos, isto é, em obediência a Deus por meio de uma vida de santidade. Mas não é a nossa obediência que nos salva, e sim a obediência de Cristo. A nossa obediência a Deus ressalta a nossa fé, gratidão, alegria e amor por Deus. Mas tudo isso, ou seja, as nossas boas obras, são fruto da obra de Cristo em nossa vida. Porque Ele nos salvou, nós somos então capacitados a obedecer. Lembre-se, boas obras é isto, é obedecer à palavra de Deus. Então, o ímpio, por mais que ele faça uma coisa boa, não é uma boa obra, tá? Conforme a Bíblia descreve. Ok? Bem, e não se esqueça então aí de memorizar as perguntas do Catecismo Maior. Pergunta 76, o que
É arrependimento que conduz à vida? Pergunta 77. Em que difere a justificação da santificação? 78. Como a santificação dos crentes é imperfeita? 79. Não poderão os crentes verdadeiros cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Pergunta 80. Poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado de graça e de que, neste estado, perseverarão até a salvação? E a pergunta 81, têm todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado de graça e de que serão salvos? Bem, memorize essas perguntas e as respostas, é claro, você tem na sua apostila, tá bom? Bem, e assim nós chegamos ao final de mais uma lição. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo e eu lhe responderei, tá bom? Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça e que as suas obras sejam obras que glorifiquem a Deus e que ornem o Evangelho de Cristo. Que sejam obras que revelem a pessoa do Espírito Santo no seu coração. Que Deus assim te abençoe. Um forte abraço e até a próxima lição.